Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Quero falar nessa noite sobre as tentações que Jesus passou. Mateus 4, versículo 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atire abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto ou servirás. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos por esta oportunidade. Te agradecemos pela tua palavra que traz renovação aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que tu foste o exemplo, sim, ó Cristo, tu foste o exemplo para a nossa vida, e através, ó Cristo, do exemplo deixado, no momento aonde a prova foi dura, mas tu deixaste o exemplo vitorioso para que pudéssemos seguir esse exemplo, e que a tua palavra venha ao nosso encontro nesta noite, que a tua palavra venha trazer renovação aos corações, que a tua palavra venha trazer força a cada crente. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que eles estão sentados. Meus queridos, quero vos falar nessa noite sobre essas tentações que Jesus passou ali no deserto. Eu quero dizer nessa noite à igreja que a vida cristã, cheia do Espírito Santo, não é garantia de vida fácil. Não quer dizer porque você é cheio do Espírito Santo, que você vai ter uma vida sem luta, sem provação, sem tentação. Mas a vida cheia do Espírito Santo é a plena certeza de auxílio para o alcance de grandes vitórias que Deus tem para a tua vida. As respostas que Jesus deu para Satanás em todos os 3 ataques infernais da tentação, demonstra que ele estava de maneira comovente, identificando-se conosco. Nós vemos, irmãos, que através das respostas que Jesus deu, ele se identificou comigo e com você. Nós vemos que Jesus não estava enfrentando a tentação diabólica com a sua divindade. Ele estava na sua natureza humana, como verdadeiro homem, exatamente nessa identificação de Jesus, o homem, é que ele enfrenta o inimigo e venceu o inimigo, e porque ele venceu o inimigo, o diabo, como homem, você e eu, nós também podemos vencer o inimigo com a graça de Deus na nossa vida. Meus irmãos,
nós vemos que a vitória de Cristo foi uma vitória retumbante. Sua vitória teria, se Jesus, por exemplo, tivesse usado a sua divindade, se ele enfrentasse o inimigo com a sua natureza divina, não haveria esperança para nós, não haveria esperança para a igreja. Sua vitória teria apenas provado que Deus é superior a Satanás, mas Jesus veio ao nosso mundo para viver como ser humano, enfrentou todas as tentações como homem, e a sua vitória mostrou-nos a possibilidade também de sermos vitoriosos, de vencermos o inimigo. Vamos para a primeira tentação. Não sei como está o som aí, irmãos. Aqui no retorno está. Dá uma ajudada no grave. Eu acho que tem que dar o grave. Onde está o técnico de som? Não está ali? Ah, está ok. Eu estou sentindo aqui na frente ruim. Não sei se sou eu ou tá ruim o som. Vamos lá. A primeira tentação de Jesus. O diabo se manifestou para Jesus e ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Irmãos, o diabo sempre foi mestre em colocar dúvida no coração do homem. O diabo, ele sempre foi mestre para fazer você duvidar do poder e daquilo que Deus faz. E assim ele estava tentando colocar dúvida no coração de Jesus. Se ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus, ele vai também tentar colocar dúvida no teu coração. Meus irmãos, o diabo estava batalhando de todas as maneiras possíveis para colocar essa dúvida no coração, na mente de Jesus, para Jesus duvidar como homem de Deus. E isso acontece também na batalha que Satanás faz contra a minha vida e contra a tua vida. As dúvidas, irmãos, levam as pessoas a viverem momentos de insegurança. As dúvidas levam as pessoas a viver crises diversas. As dúvidas levam as pessoas a desanimarem. As dúvidas levam as pessoas a descrer da sua fé e do poder de Deus. Então nós vemos que o inimigo de nossas vidas hoje, ele usa as mesmas ferramentas, ele ataca nas mesmas áreas, levando os crentes a duvidarem de Deus, do seu poder, da sua palavra e daquilo que ele quer realizar na vida do crente. O diabo é o mesmo, as suas táticas são as mesmas, e ele tenta fazer de todas as maneiras para que você venha duvidar do poder de Deus. O inimigo, irmãos, ele fica sussurrando em muitas mentes, e ele faz a mesma pergunta: se você é filho de Deus, se Deus te ama, por que está sofrendo? Se você é filho de Deus, por que você está sofrendo? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa crise? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa dor? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa decepção? E muitas vezes, parece que é tão forte isso no teu ouvido, na tua mente, que você até olha para ver se alguém está falando com você. O diabo diz: se você é crente, se você é abençoado, conforme a Bíblia diz que tem promessas, por que isso não acontece na tua vida? Irmãos, o diabo ele vem e pergunta: por que essa luta? Por que tanta crise na tua vida? Se você é filho de Deus, por que tantas dificuldades? Quem já não fez essa pergunta?
Quem já não questionou, mas eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou fiel. E o diabo diz, se. Irmãos, e muitas vezes o diabo vai mais além. Ele diz, por que essa enfermidade se você é filho de Deus? Você é filho de Deus, por que essa enfermidade? Por que você gasta todo o dinheiro com remédios? Se você é filho de Deus. E ele coloca em jogo a tua fé. E ele coloca em jogo aquilo que você crê. O inimigo tenta colocar dúvida no amor de Deus para com você, para com tua vida. O inimigo vive dizendo, você acha mesmo que Deus te ama? O inimigo vive, quem sabe, dizendo, se ele te amasse, você não estaria nessa situação de sofrimento, de dor. Irmãos, é um grande bombardeio de todos os lados, e é o diabo dizendo, se você. E ele muitas vezes fica questionando, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que você está sofrendo se você é crente? Por que você está padecendo tanta dor se você está servindo ao Senhor? Meus irmãos, se o crente não tiver uma firmeza, se o crente não tiver uma estrutura fundamentada na palavra de Deus, no conhecimento sólido da palavra do Senhor, o mesmo passa a duvidar e a descrer de muitas coisas da obra de Deus e até do próprio Deus. A pessoa passa a descrer de muitas coisas do reino de Deus e da sua obra aqui na terra. Não podemos permitir que as tentações que surgem em nossa vida nos levem a negar o nome do nosso Mestre Jesus. Em hipótese alguma, Jesus deixou brecha para que o inimigo viesse a levá-lo a duvidar do poder de Deus. Como homem, ele enfrentou o diabo. E ele não ficou fazendo nenhum tipo de conversa com o diabo que não fosse, diabo, está escrito. A palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. As provas e tentações desse mundo não podem te levar para uma vida de frieza, para uma vida de deslealdade para com Deus. As tentações e provas desse mundo não te podem levar a negar o nome do Senhor e negar a tua fé, irmãos. Em hipótese alguma, não deixa brecha para o inimigo levá-lo a duvidar do poder de Deus. As muitas circunstâncias contrárias que surgem em nossa caminhada, também as complicações e lutas deste mundo, não pode apagar, não pode enfraquecer a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Você está fundamentado em Deus, é na sua palavra. Não permita que o diabo ache para fazer você duvidar daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Irmãos, da mesma maneira que a água pode apagar o fogo, se você ceder para as tentações dessa vida, isso vai enfraquecer o seu coração e apagar a chama do Espírito Santo que te ajuda a enfrentar as provas e as tentações da vida. Meus queridos, quantos crentes hoje não conseguem crer em mais nada? Nós temos crente hoje que permitiram o inimigo semear dúvidas em seus corações. E seus corações hoje está bombardeado de dúvidas, porque o inimigo lançou uma semente. E se aquela semente encontrar um terreno fértil, aquela semente vai germinar e vai fazer um estrago na vida do crente. Tem muito crente estragado hoje, bombardeado, porque deixou essa brecha. E nessa brecha o inimigo semeou a dúvida. Por que isso está acontecendo com você? E as pessoas não suportam mais as pressões e opressões e cedem à tentação ou deixam a dúvida fazer estrago nas suas vidas. Irmãos, as táticas satânicas, elas continuam sendo as mesmas.
O inimigo sempre quer levar o crente para o campo das dúvidas. Porque lá no campo das dúvidas é um lugar minado de flechas, de explosivos, destrutivos do inferno, para destruir a tua fé, para destruir a tua crença, para destruir naquilo que você cria, para destruir aquela tua comunhão com Deus. E muitos crentes hoje estão bombardeados, foram para o campo da dúvida, e no campo da dúvida eles foram destruídos e não conseguem mais servir ao Senhor. O pior, irmãos, é que o inimigo, ele apareceu para Jesus. E ele apareceu para Jesus dizendo, foi para Jesus que ele apareceu, irmãos. Ele queria minar a confiança, o relacionamento de Jesus com o Pai Supremo, com o Pai Eterno. Ele queria romper, fazer com que Jesus, como homem, viesse a duvidar a palavra de Deus. Mas Jesus não deu brecha. Jesus foi tentado em tudo, mas ele venceu a tentação com a palavra de Deus. Irmãos, o inimigo, ele só põe em dúvida a verdade. Porque é através da verdade. Ele pegou uma palavra que há na Bíblia para fazer com que houvesse alguma contradição. E assim ele tenta colocar dúvidas diversas na mente do crente, muitas vezes usando um versículo. Irmãos, hoje o inimigo aparece de muitas formas, usa as diversas artimanhas, diversas táticas para semear dúvida no meio da igreja. E o pior, irmãos, pior, que ele usa, o diabo, para Jesus ele apareceu personificado. Mas para você, não vai aparecer o diabo em pessoa para você. São táticas espirituais, trabalhando e querendo agir na tua mente, na tua emoção. E o pior ainda, que o diabo muitas vezes usa como instrumento outras pessoas. E o mais triste é que muitas vezes ele usa pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes. Quantos irmãos estão dizendo um para o outro? Será que é assim mesmo? Será que Deus tem promessa para você mesmo? Será onde está indo o teu dízimo? Será que eles vão comprar essa Kombi mesmo? Será o que estão fazendo com a tua oferta? Será que vai para os missionários mesmo? Alguém já falou isso para você? Será? O diabo hoje ele tem seus instrumentos. Ele não aparece mais em pessoa, porque ele já tem uma carrada de gente que faz o papel para ele, por ele. Você está sendo instrumento de Deus ou está sendo instrumento na mão do diabo? Pastor, isso é muito forte. É forte mesmo. É forte. Será porque isso? Será porque daquilo? Será que é assim mesmo? E quantos que foram enredados pelas dúvidas que foram lançados no coração por outro irmão? Alguém lançou uma seta, pá! E o irmão estava, quem sabe, não muito preparado para ouvir uma conversinha. E aquela conversa, aquela semente caiu e germinou. E daí vai crescendo, daqui a pouco aquela pessoa já passa para outra. Será que é assim mesmo? Será que a palavra de Deus é a verdade? Será que o nome de Jesus é mesmo Jesus? Porque tem uma outra igreja aí pregando que o nome de Jesus não é Jesus, que o nome dos profetas não é esses. Será? E se ele encontra um campo fértil, sem dúvida,
os explosivos destrutivos do inferno vão fazer um estrago terrível. Infelizmente, muitos que se dizem crentes estão sendo instrumento do inimigo para bagunçar com a fé do outro irmão, estão fazendo o papel do inimigo. O diabo usou todas as artimanhas para fazer Jesus cair na tentação, e ele fará o mesmo com você. Se ele fez com Jesus, se ele não poupou Jesus, que é o Filho de Deus, embora veio na natureza humana e aqui habitou conosco, mas se ele não poupou Jesus, ele não vai poupar a mim nem a você. Ele vai tentar de uma forma ou outra bagunçar com a tua fé, de uma maneira ou outra ele vai tentar colocar dúvida no teu coração. Mas se você tiver com a palavra de Deus, se você ama essa palavra, se você vive essa palavra, se você se alimenta dessa palavra, se você ouve esta palavra, não tem demônio que vai fazer a tua fé ser bagunçada, mas o diabo vai ter que sair, porque pela palavra você vai enfrentar o inimigo. Irmãos, o diabo sabia que Jesus estava fragilizado. Ele é covarde, irmãos. Porque ele não vai chegar para você na hora que você está sentindo um gigante espiritual, que está forte. O diabo ele vai chegar para você quando ele vê que você está com alguma dúvida. Você já não está vindo muito na igreja como vinha. Já não está dando dízimo como dava antes. Já não se alegra na igreja como se alegrava antes. E ele está vendo. O diabo está estudando a tua vida. E ele viu, irmãos, que Jesus passou 40 dias. E a Bíblia diz, e Jesus teve fome. Era o caminho preparado para ele. Ele sabia que Jesus estava fragilizado. No seu físico, Jesus estava fragilizado, estava fraco. É agora que eu vou tentá-lo. É agora que eu vou tentar derrubar Jesus, porque ele está fraco. É na hora que você está na maior crise que o diabo vai chegar para bagunçar com a tua fé. Não é quando você está forte. Não é quando você está levantando a mão para o céu, falando em línguas animadas, não. Na hora que você está fragilizado. Meus irmãos, ele chegou nessa hora que Jesus estava fragilizado, 40 dias de jejum. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E ele chega, vem cá, se és filho de Deus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Irmãos, o ataque do diabo foi exatamente no ponto em que Jesus mais precisava de pão. A Bíblia diz que ele teve fome, ele queria comer. O que ele precisava era de pão. O inimigo sempre vai atacar, sempre vai batalhar contra você no ponto que você estiver mais vulnerável, no ponto que você estiver mais fragilizado. Mas Jesus venceu essa tentação dizendo para o inimigo, a palavra de Deus diz. E não tem conversa, é a palavra de Deus que diz. Aleluia. Irmãos, quando o inimigo querer bagunçar com a tua fé, diz, a palavra de Deus diz. E ele tem que sair. Não deixa brecha para o inimigo, meu querido. Se deixar brecha, ele vai te derrubar. O momento mais na vida do crente é quando realmente ele está frágil. Em alguma área da vida, porque o inimigo é prevalecido e ele vem para bombardear exatamente nessa área. Muitos nesta hora de ataque têm cedido. Na hora da tentação, que você está frágil, ele dá o golpe mortal. Mas se você estiver protegido com a palavra, não vai te acertar, porque vocês têm a palavra de Deus. Essa tentação, irmãos, essa tentação do diabo foi um apelo às necessidades físicas. O inimigo estava querendo que Jesus viesse buscar uma satisfação pessoal. Ele ataca nas necessidades físicas.
ele queria pão. Jesus precisava, era de pão. Ele precisava satisfazer essa necessidade física. Então, ele lançou essa tentação justamente para ver se Jesus cedesse para satisfazer uma necessidade que ele precisava. Não podemos buscar satisfação própria a todo preço. Não, irmãos. Jesus podia transformar aquela pedra em pão. Podia. Mas ele não pensou nele, ele pensou em você. Porque se ele cedesse para o inimigo, nós estaríamos totalmente perdidos. Nossa plena satisfação só se encontra em Deus, irmãos, e não na satisfação pessoal, não nas coisas materiais deste mundo. A nossa satisfação tem que estar em Deus. É Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Todos nós temos necessidade que só pode ser satisfeitas a partir de uma vivência espiritual íntima com Deus, e você precisa ter essa vivência com Deus. Quando Jesus disse, nem só de pão, ele estava dizendo que a vida, que a felicidade do homem não consiste na abundância das coisas desse mundo, mas em Deus e nas suas promessas. Aleluia! Muitas pessoas, irmãos, isso aqui é forte. Muitas pessoas estão passando por momentos complicados na área financeira e até que outras, exatamente porque só pensaram em trazer, só pensaram na satisfação pessoal. E infelizmente essa satisfação pessoal foi momentânea. Quantas pessoas entraram num caminho minado, num caminho complicado financeiramente, porque quiseram satisfazer um desejo pessoal, sem possibilidade, sem fazer uma avaliação correta, sem analisar o alto preço que isso iria impactar as suas finanças. E entraram, foram tentados e cederam à tentação. E entraram numa situação financeira complicada, porque cederam à tentação para satisfazer um interesse, um desejo pessoal. Jesus precisava de alimento, mas ele não pensou em satisfazer o que ele precisava ali no momento. Ele pensou em você e na sua comunhão com Deus. Porque se ele cedesse, ele iria interromper a sua comunhão com Deus. Será que você não está com problemas na área financeira porque você vem satisfazendo apenas desejos pessoais? Compra mais do que pode e compra o que não precisa. É só você fazer uma avaliação. Se pode, tudo bem, mas você que está em dificuldade financeira, será que você não está exagerando nas compras? Há pessoas que estão exagerando. Pastor, mas o senhor não pode entrar na particularidade dos crentes. Posso sim, como homem de Deus eu posso. Porque você precisa representar bem o céu aqui na terra. E se você está com um problema nessa área, você precisa orar e buscar a Deus e a direção de Deus, para que não venha complicar a tua vida e complicar a vida dos outros e complicar a vida de crente. Porque tem muito crente, irmãos, que está maculando o nome de crente, está manchando esse nome, porque foram tentados e ceder à tentação de comprar mais do que pode, para satisfazer algo pessoal. Jesus ia satisfazer o que ele precisava, era algo pessoal, ele precisava de pão, mas eu preciso de pão, mas não posso ceder à tentação. Não ceda, irmãos, faça uma avaliação primeira, e você vai ter a graça de Deus para adquirir aquilo que você deseja. Se estiver em Deus, vai ser bom para você, vai trazer alegria para você, então vai chegar o momento que você vai poder comprar, porque tem crente que está comprando um negócio hoje,
E chegou lá, nem usou mais, usou um dia, 2 dias e depois está lá. Viu que apenas foi, não podia ficar sem aquilo. A hora que adquiriu aquilo, perdeu o amor àquilo. Já não aconteceu com você isso? Meus irmãos, nós somos tentados de todas as maneiras para fazer a satisfação pessoal. Somos tentados de todas as maneiras para satisfazer os nossos caprichos. Mas vamos colocar os nossos caprichos, as nossas vontades diante de Deus, aleluia. E Deus vai dar orientação, e aquilo que realmente vai ser bom para você, Ele vai te conceder se você confiar nele, aleluia. Mas não dê um passo além do que você pode, porque isso vai trazer prejuízo para você. O diabo, não satisfeito, ele levou Jesus para o pináculo do templo, num lugar mais alto do templo. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, se tu és, então lança-te daqui para baixo. Porque está escrito que dará ordem aos seus anjos e eles vão socorrer. Satanás estava convidando Jesus, irmãos, para promover um show particular. Ele estava tentando Jesus a fazer um show, para ele ver os anjos socorrer Jesus. Satanás queria que Jesus viesse buscar a fama e o orgulho espiritual, porque Jesus tinha poder de se atirar, e a Bíblia diz ele pega a Bíblia em partes, irmãos, porque o diabo é terrível. Satanás queria testar o relacionamento de Jesus com Deus Pai, para ver se a promessa divina de relacionamento era verdadeira. Nós vemos que da mesma maneira que o inimigo é querendo testar, que ele tentou testar Jesus, ele também quer testar você, para ver se o teu relacionamento com Deus é verdadeiro, irmãos. O diabo cita a Escritura. Ele põe como isca no seu anzol os versículos bíblicos, para você cair nas suas artimanhas, nas suas ciladas. O inimigo estava citando a Escritura fora do seu contexto, fazendo parecer que Deus protegeria qualquer um, mesmo que essa pessoa tentasse a desafiar as leis naturais. Mas se você desafiar as leis naturais, Deus não vai te socorrer. Se você subir ali em cima e se atirar, porque está escrito que Deus, você vai morrer, você vai realmente se quebrar todo, porque se você desafiar as leis naturais, você está desafiando a lei de Deus, porque quem manda na lei natural e quem fez a lei natural foi Deus. E ele queria fazer com que Jesus quebrasse a lei natural que Deus havia feito. Deus não promete proteção para crises criadas artificialmente, no qual os crentes clamam a Deus a fim de testar o seu amor e o seu cuidado. Se você está criando algo artificialmente para Deus te socorrer, Deus não vai te socorrer. Meus irmãos, tem gente que aceita qualquer ensinamento, desde que esteja acompanhado por alguns versículos bíblicos, ou parte de um versículo bíblico, ele aceita que é Deus falando. Irmãos, o diabo citou partes da Bíblia, mas Jesus disse a ele de uma maneira muito clara. Meus queridos, o nosso mundo está cheio de heresias, exatamente porque as pessoas pegam parte de um versículo para defender uma tese, para defender os seus caprichos próprios, para defender um ensinamento que ele criou na sua mente. Ele pega um versículo, ou partes de um versículo, para defender o que ele acha e o que ele pensa. Não é o que você acha, o que você pensa, que você tem que defender. Você tem que defender o que Deus diz na sua palavra. Você precisa pegar a Bíblia toda. A Bíblia no seu todo. É por isso que hoje nós, não quer dizer que somos contra,
mas quase contra. Aquela questão do crente pegar aqueles versículos das promessas, né? Caixinha de promessa. Antigamente era... todo mundo tinha, né? Só que aquela caixinha de promessa virou uma caixinha de sorte, né? Vamos ver o que Deus está falando. E muitas vezes o camarada estava todo estragado, o camarada estava todo derrotado, e via um versículo: continua, porque eu estou contigo. É um versículo. Quer dizer, pegou parte de um versículo da Bíblia: eis que eu estou convosco. Levante a cabeça, porque eu te ajudarei. Irmãos, nós temos que pegar a Bíblia toda, no seu texto, no seu contexto. Muitos estão usando o versículo da Bíblia fora do seu texto, fora do seu contexto, e assim fazendo uma doutrina própria, cheia de heresia e contaminação. Jesus podia, irmão, sim, ter saltado do pináculo do templo, e sem dúvida Deus teria enviado anjos para conduzi-lo com segurança ao solo, mas isso era ceder à tentação. Isso era fazer a vontade do diabo. E Jesus, ele foi muito claro: eu vim para fazer a vontade de Deus, aleluia. E nós, como crentes, estamos nesse mundo para fazer a vontade de Deus e não a vontade do inimigo. Você, irmãos, está fazendo qual das vontades? Qual das vontades que está prevalecendo sobre sua vida? Qual das vontades que você está fazendo? Você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo? Responda para você mesmo. Irmãos, o diabo foi terrível. Ele queria que Jesus desse um show particular, e ele foi de maneira muito clara. Ele disse: se és filho, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos. Mas Jesus respondeu: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tenta a Deus, irmãos. Não tenta você querer tentar a Deus, achar que Deus vai te socorrer se você vai quebrar uma lei da Bíblia, da palavra de Deus. Se você vai quebrar uma doutrina da palavra de Deus, Deus não vai te socorrer. Mas o diabo é terrível, e ele levou Jesus ao alto das montanhas. O diabo mostrou os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo te darei, se prostrado me adorares. Eu darei tudo se você se prostrar e me adorar. Irmãos, o diabo falou para Jesus: só dobre o teu joelho aqui e me adore. Um segundo, pronto. Eu vou te dar todos os reinos do mundo, toda a glória. Satanás estava fazendo um apelo, irmãos, e querendo colocar no coração de Jesus a ambição e o poder. Poder não dos céus. Satanás estava oferecendo, irmãos, e ele oferece o que for necessário para ver você desobedecer a Deus e sua palavra. O diabo oferece e faz de tudo para você realmente desobedecer a Deus. O diabo sabia que Jesus era o Rei dos Reis, e assim ele oferecia ele sabia que Jesus, os reinos são do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, e ele veio ao mundo para conquistar os reinos. Mas o diabo fez um atalho. Você não precisa ir para a cruz, você não precisa sacrificar, você não precisa sofrer. Eu te dou tudo. Irmãos, Jesus rejeitou. Ele ganharia os reinos pelo seu sacrifício, pela vitória na cruz do Calvário. A nossa vida, irmãos, deve consistir em adorar a Deus e não em ser adorado. E você tem que adorar a Deus e somente a Deus. O inimigo é mentiroso, irmão. O diabo é mentiroso. Ele não tem nada para dar. O que o diabo tem para dar, irmãos? A bem da verdade, que nem a chave da casa dele ele tem. Agora ele está oferecendo o mundo para Jesus.
E ele oferece um mundo para você. E você está cedendo. Cede hoje aqui, acolá outra coisa. Tudo que o diabo oferece, em primeira instância, irmãos, até pode parecer maravilhoso e atraente, mas o final é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de miséria. Irmãos, isso nós vemos no dia a dia. As pessoas são atraídas pelo poder, são atraídas pela ambição, são atraídas pelos desejos pessoais, são atraídos pela fama, são atraídos pela tentação do inferno. E quando você é atraído, tudo é colorido, tudo é bonito, tudo é lindo, mas depois vem realmente a destruição, vem a morte, vem as lágrimas, vem o choro. Quantas pessoas que estão derramando lágrimas quase que de sangue, porque entraram, cederam para uma tentação colorida, para algo que parecia atraente, cederam, e hoje estão bombardeados, estão escravizados, querem sair da onde estão, mas não conseguem, porque o diabo os fisgou. Irmãos, a nossa adoração tem que estar centrada unicamente em Jesus. E Jesus foi muito claro: diabo, está escrito, ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Só podemos adorar a Deus e servir a Deus, irmãos. Deus não se impressiona com a pompa, mas com a busca da verdade no íntimo do verdadeiro adorador. A adoração, irmãos, é somente para Deus e precisa ter fervor. Não pode ser uma adoração também fria, árida, seca, sem vida. Irmãos, as igrejas evangélicas hoje estão vivendo um momento muito perigoso, onde o culto à personalidade está tirando a adoração a Deus. E Jesus foi muito claro: de somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Em muitas igrejas evangélicas, todo culto já não está mais centrado no Jesus, Deus, na adoração a Deus, mas está centrado numa pessoa. Quando uma igreja centra a sua adoração a uma personalidade, a atenção não é mais Jesus, é a personalidade, cai fora, irmãos, cai fora. As igrejas evangélicas estão vivendo momentos complicados, onde as músicas, as mensagens cantadas e pregadas, tudo está centrado nas pessoas. O centro não é mais Deus, o centro é as pessoas. Não é mais o Jesus que vai abençoar, não é mais Jesus que deve ser adorado, mas irmãos, eu falei aqui na reunião de auxiliares, e vou repetir aqui, tantos hinos, irmãos, que é hino de vingança. Você que está no banco, você que está aí, não sei o quê, pode ficar tranquilo que você vai para o púlpito, e quem está no púlpito vai para lá. Vai se pecar, porque se não pecar, não vai. Se continuar fiel ao Senhor, não vai. Agora, se pecar, vai não só para o banco, vai até para fora do banco, pode ir até para o inferno. Irmãos, uns hinos de vingança. Um hino que até nós cantamos muito aí, Sabor de Mel. É um hino de vingança, irmão. Olha a letra desse hino. É um culto à personalidade. É você que está aí, mas você vai vir para cá. E quem está cá, não sei o quê. É outro, um Mefibosete, não sei o quê. Irmãos, é um hino que parece que a pessoa está com vingança, quer matar. Hoje você vai ter, como dizendo, você vai ter que me engolir. Irmãos, nós vamos no culto para quê, irmãos? Para adorar ao Senhor. É claro que Deus levanta. É claro que Deus pode tirar aquele que está no monturo e colocar aqui. É claro que Deus faz isso, irmãos.
mas Ele faz pela sua misericórdia, Ele faz pela sua graça, e não por merecimento. Nós não merecemos nada, nós merecíamos o inferno, mas Ele pagou o preço, ofereceu o seu corpo, para dar vida, para dar vitória, para dar alegria para você. Nós não merecíamos estar aqui sentados, eu não merecia estar aqui pregando, você não merecia estar aí, mas Deus te alcançou pela sua misericórdia, pela sua misericórdia, você foi alcançado, e você pode hoje louvar e agradecer ao Senhor. Hinos que faz sucesso hoje, é hino que fala da pessoa. Hino que fala de Deus, de Jesus, em adorar Jesus, não, isso não serve. Mas faz o hino lá, que enche o teu ego, que enche o culto à personalidade, faz sucesso. Faz sucesso. De vez em quando eu digo para alguns cantores, até, só você canta até bem, viu? Mas os hinos que você está cantando, é um nojo. Se queremos ser vitoriosos, irmãos, nós temos que adorar ao Senhor, somente a Ele, e servir ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, de todo o nosso pensamento. O diabo vive oferecendo grandezas sedutoras para nos desviar da desobediência a Deus, irmãos. O diabo quer levar você a desobedecer a Deus. O segredo da vitória está em reconhecermos a absoluta dependência de Deus. Nós dependemos dEle, somos dEle, nós temos que ter absoluta confiança em Deus e absoluta obediência à sua palavra. Irmãos, se Jesus aceitasse a proposta do diabo, então o evangelho que o mundo receberia é uma maldição e não uma bênção. Mas ele não cedeu, e por isso o evangelho é uma bênção que transforma, que muda o homem, que transforma as vidas, porque o evangelho é poder de Deus para mudar nossas vidas. Nós também passamos por momentos difíceis, assim como Jesus passou, mas em tudo Ele deixou o exemplo para que você e eu viéssemos a seguir e não ceder às tentações. Irmãos, jamais devemos deixar a dúvida dominar a nossa vida. Não deixe a dúvida entrar no teu coração, porque o que Jesus é, Ele é, e o que Ele quer fazer na tua vida, Ele vai fazer. Não podemos fazer mau uso do poder de Deus, irmãos. Tem pessoas que querem pegar o poder de Deus para vingar, para matar, para cutucar o seu irmão. Não, irmãos, o poder de Deus é para transformar vidas. Não é para você fazer mau uso do poder de Deus. Irmãos, não podemos deixar a ambição egoísta dominar a nossa vida e a nossa fé. Não faça as coisas por ambição. Você vai ser tentado todo dia. Todo dia você é bombardeado por propagandas televisivas, pelas vitrinas das lojas. Todo dia você é bombardeado para possuir, para possuir, para possuir. É pecado possuir? Não, irmãos. Mas se você está possuindo coisas que você nem está usando, nem vai usar, se torna pecado, irmãos. Se torna pecado. Porque você podia pegar esse dinheiro e dar para o milionário que ganharia almas para Jesus. O diabo continua utilizando a mesma artimanha ainda hoje. Ele diz: só por um momento, me adore. Jesus, só por um momento, me adore, eu vou deixar você em paz. Se ele disse isso para Jesus, irmão, ele disse para mim e para você. Só por um momento, me adore. Se prostre diante de mim, ceda um instante só, e você será arruinado. Irmãos, para terminar, cuidado com o lado fácil, irmãos. Cuidado com a ideia de que Deus não é radical assim. É só uma vez. Irmãos, esse só uma vez, é uma lógica, é uma tática do diabo, irmãos. Ele usa essa tática. Deus não é tão radical. Será que Deus não é amor? Se ele é amor,
Você pode pecar que ele vai te perdoar. Vai te perdoar. Ele não é amor? Então, que tem você se prostituir? Que tem você se adulterar? Você pede perdão para ele. Ele não é amor? Ah, meus irmãos, cuidado com o pensamento destrutivo que o diabo quer colocar na tua vida. Cuidado com o pensamento que o diabo tenta colocar. Deus me ama e Ele vai me perdoar. Ele te ama sim, mas você precisa aceitar a graça que Ele oferece. Você precisa aceitar a misericórdia que Ele oferece. Senão você vai estar arruinado. Você vai ser jogado com o diabo no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que quebram a lei de Deus, vão ser lançados no inferno, no lago de fogo, que foi preparado para o diabo. Mas aqueles que desobedecem e quebram a lei de Deus, serão jogados também no inferno. Quantas pessoas que brincaram, não, mas Deus vai me perdoar, e peca e confessa, e peca e confessa, e peca e confessa, e peca e morreu. Pá, não teve mais oportunidade. E quando se brinca com a graça, tem hora que Deus interrompe. Jesus foi claro ao dizer ao diabo: retira-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Saia, não tem conversa. Não dê conversa para tentação, irmãos. O ser tentado não é pecado, mas o ceder à tentação. O problema é ceder, é você ceder a tua satisfação apenas pessoal, a ambição, a fama, ao poder que o diabo quer colocar no teu coração. Não ceda, ceder é pecado. E quantos crentes já cederam? E quantos crentes estão arruinados? E depois de ser atingido por essa seta do inimigo, irmãos, para se levantar é complicado. Ficamos em pé. Meus queridos, olhe para mim aqui. Todos nós somos tentados. Diariamente você é tentado. É tentado na área material, é tentado na área das emoções, e é uma das áreas que mais o diabo trabalha, na área das emoções. Emoções. Área de sentimento. As pessoas não são guiadas mais pela palavra de Deus, são guiadas pelos sentimentos. Pelos sentimentos. Quando a pessoa é guiada pelo sentimento, a pessoa está bombardeada. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos, porque o nosso sentimento é enganoso. As nossas emoções são enganosas. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. O diabo vive tentando você, irmãos. Isso não é pecado. Agora é pecado quando você começa a ceder. Cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho acolá. Daqui a pouco, irmãos, Jesus está fora. E Deus é muito claro. Ele diz: a minha glória eu não reparto com outro. Ou você é de Deus, ou Deus está fora. Você acha que Deus vai conviver na vida de uma pessoa, ele e o diabo? Não. Ele vai entrar e mandar o diabo embora? Agora, se você quer ficar dando chance para o diabo, Deus sai e fica por lá de fora batendo. A palavra vai batendo, os hinos vão falando contigo, Deus vai falando de diversas maneiras, para ver se você deixa Jesus entrar. Não cedas, irmão. O diabo, se ele tentou Jesus, ele vai tentar você. Mas eu tenho uma boa notícia, irmãos. Tenho uma boa notícia.
Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Ele venceu e você vai vencer também, se estiver ligado nele. Se você estiver ligado na oliveira verdadeira. Ele deixou o exemplo para você ser um vencedor. Não tem essa, irmãos. Eu fui tentado, pastor, e eu não suportei. A Bíblia diz que ninguém é tentado mais do que suas forças. Isso aí é desculpa, irmãos. Eu cedi porque eu não suportei. É desculpa, irmãos. Não aceita o diabo colocar dúvida no teu coração. Não aceita o diabo querer qualquer tipo de atenção, irmãos. Qualquer tipo de atenção que você der às tentações, às coisas do diabo, é você dando atenção para ele, irmãos. A Bíblia diz: diabo, sai, porque eu só adoro a Deus. Sai. Há poder em Cristo na tua vida para você dizer: sai. Sai, demônio, se retira, porque eu adoro só a Deus, só a Deus, só a Deus. Só a Ele eu sirvo, só a Ele eu sirvo. Irmãos, chega de pessoas estar servindo ao diabo, as coisas do inferno. Não sirva, irmão, sirva ao Senhor. Dê a mão para o outro, vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia. Dê a mão para o outro. Baixe sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Pastor Jean, chega aqui para orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, meu Deus, por esta palavra. E te louvamos, Senhor, por todas as coisas e pela certeza que o Senhor tem falado conosco esta noite. Pai, venha nos guardar, Senhor, venha nos fortalecer, e nos ajudar, Senhor, nos momentos de fraqueza, e que possamos, Senhor, fazer uso da Tua palavra, meu Deus, da Tua palavra, Senhor, para nos defendermos e para sempre, ó Pai, permanecermos fiéis a Ti. Deus eterno, te louvamos, Senhor, pelas nossas vidas, te louvamos por esta igreja, Senhor, e te louvamos pela sua fidelidade para conosco, Pai. Em tudo, Senhor, nós te damos graças esta noite, no nome de Jesus.